a meu ver, né, pela sua fala, me dá a impressão que quando a gente pensa, e até puxando um gancho com a pergunta do Luiz Antônio, que nessa caracterização da literatura angolana, o que está sendo levado em conta é a perspectiva adotada, né? Então, esses primeiros escritos a respeito da África, da mesma forma que os primeiros escritos a respeito do Brasil, eles eram escritos por pessoas que falavam de um outro espaço, né? Não havia essa identificação. A partir do momento em que a gente tem efetivamente a literatura angolana, é porque esses escritores, tendo nascido em Angola ou tendo nascido em Portugal e se sentindo angolanos, eles começam a escrever a respeito de um espaço próprio. E aí eu gostaria de perguntar para você, Maiara, quais são os temas sobre os quais esses escritores falam? Quem são esses escritores da literatura angolana? Eu queria ressaltar os nomes de Rui Duarte de Carvalho, Agostinho Neto, o próprio Ondiá, que é contemporâneo. E esses textos, eles dependem da época de como foi, da época em que foi escrito. Como na época da luta pela independência, os temas abordavam isso, abordavam essa luta, essa problemática da colonização, o preconceito, a própria assimilação, e até o movimento Vamos Descobrir Angola, né? Aí depois da independência, em 1975, vem a guerra civil, né, entre os partidos que querem governar Angola, e isso gera mais uma problemática, é mais um assunto que se tem na literatura angolana, por mais que seja de difícil, nesse período, difícil a publicação dos textos pela crise no país inteiro, é o assunto principal. E após a Guerra Civil, o que a gente vê nos autores contemporâneos é a marca ainda do passado, desse passado histórico, da luta contra a independência, a colonização e todo esse processo que ainda deixou marcas, mas também a exaltação à sua cultura e seus costumes. No caso, esses livros da literatura angolana que você falou, esses autores, né, eu acho fácil no Brasil, são editados assim no Brasil, talvez os mais importantes, ou tem uma ampla divulgação, as editoras dão esse espaço, ou ainda está muito restrito, os livros são mais importados de Portugal, dos próprios países. Como que funciona, até especificamente para Angola? Olha, divulgação eu não vejo. Eu conheço os livros e os textos a partir da minha graduação e da minha especialização em literatura. Tanto que as outras especializações não têm acesso aos textos e às literaturas, as literaturas africanas. E é difícil encontrar, não é toda livraria que trabalha com esses livros, e tem sim esse difícil acesso, falta de interesse também das pessoas pelo próprio preconceito, e a literatura africana, sabe, acho que nem sabe que existe uma literaturas africanas, então é bem uma problemática assim, essa questão dos textos. E eu acho que talvez o ponto mais problemático seja a gente pensar não apenas na escassez da leitura dessas obras aqui no Brasil, mas pensar nessa escassez também no território angolano, né? Esses livros de literaturas africanas, por incrível que pareça, eles são mais lidos em Portugal e no Brasil do que nos próprios países de origem, né? E daí nós nos damos conta da complexidade dessa situação. E aí a Maiara chegou a comentar essa questão, apenas os alunos da turma de literatura que tinham disciplinas de literaturas africanas
Para o ano que vem, nós temos a conquista, lá no curso de letras da Unital, de a disciplina de literaturas africanas passar a ser oferecida para todos os alunos do curso de letras, né? Não apenas para aqueles que optam pela habilitação em literatura. Bom, Maiara, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A princípio você começou lendo um poema de Cabo Verde, fez essa reflexão sobre Angola, que eu creio que em certos pontos também possa ser aplicada para os outros países africanos de língua portuguesa. Então, eu gostaria que você estabelecesse uma relação entre a literatura angolana e a literatura cabo-verdiana. Quais são os pontos em comum? O que há de diferente? Sim. Começando pelos pontos em comum. É uma literatura de luta, de militância, de mostrar o que é vivido nos países e pedindo alguma melhoria. E o que se difere das duas literaturas é o processo histórico, já que na Angola teve uma guerra a favor da independência, depois a guerra civil. Já no Cabo Verde, o país, antes de ser... foi habitado pelos colonizadores e pelos negros. Então, a população desse país é uma população mestiça, que é de uma mestiçagem entre esses colonizadores e os negros, que vieram de outros países da África. Então, e nisso não tem essa discussão, essa problemática entre brancos e negros, já que eles provêm dessa mestiçagem. Então, o que se aborda na literatura do Cabo Verde é a questão geográfica do país e a problemática que isso traz. Como a seca é uma ilha, é difícil acesso, e a falta de importância que se dá a isso, né? Porque continua dessa forma, é a seca, a desigualdade social, e parece que ninguém dá muita importância. Então é isso que eles abordam, até nesse poema que eu li, Anti-Invasão, do Ovidio Martins. É uma luta pelo país, ante a saída do país para tentar em Portugal ou em países europeus. Ele opta por ficar e lutar pelo próprio país. Maiara, queria agradecer a sua presença aqui no programa. Parabéns pelo seu estudo, né, pelas várias pesquisas que você faz, inclusive na literatura africana. E volte quando quiser para falar mais um pouco para a gente sobre isso. Tá bom? Eu que agradeço. Então, vou passar para a Isabelita fazer uma conclusão, né, desse tema. Isso. Conforme a gente pôde perceber nessa reflexão inicial, aquilo que vai determinar o que é uma literatura africana em oposição a uma literatura europeia que fala sobre a África é justamente a questão da perspectiva, né? Essa perspectiva desse eu que sente essa identificação com a terra, com os costumes, com as pessoas com as quais ele convive na África. E outra coisa que a gente precisa ter bastante em mente é que é impossível se dissociar o contexto histórico e político desses textos, né? A gente pode até pensar aí numa noção de uma escrita militante, essa noção de que por meio da palavra pode se transformar o contexto e a realidade. Então, estamos aqui encerrando esse primeiro bloco.